Agora, nós vamos iniciar a marcação, tá bom? Primeiro passo, linha, tá? E eu vou estar usando o lápis dermatográfico para fazer a pintura da linha, tá? Pra gente conseguir marcar o rostinho dela. Dessa forma aqui, ó. Vocês pintam bem, porque senão vocês não conseguem marcar. E até no meio do procedimento, ele vai perdendo a cor. Aí vocês vão pigmentando mais, tá bom? Essa linhazinha aqui. Bem pretinha. Agora eu vou começar a marcação, tá? Vou pigmentar também o paquímetro, tá, gente? Porque o paquímetro, eu vou trabalhar com ele para fazer a marcação na hora da transferência, tá? Ó. Dentro do paquímetro, dos dois lados. Vamos começar? Bom, como vocês podem ver, a minha modelo já tá devidamente adequada. Ela tá com a sobrancelha higienizada, já tá com a touquinha nos cabelos. Eu estou com a luva em uma mão só, como eu falei pra vocês que eu trabalho. Tô com a minha máscara, tá tudo ok. Então agora eu vou começar a fazer a marcação. Levanta mais o queixinho pra mim. É importante que ela esteja certinha, retinha e você também esteja com a postura adequada. Até pra você ter uma linha reta, tá? E pra você conseguir uma marcação precisa. Primeiro passo, meio do nariz, tá, gente? Aonde eu encontro o meio do nariz? Eu vou encostar aqui, ó, no meiozinho do nariz dela. Às vezes, o meio do nariz, ele também vai em direção ao arco comprido da boca, tá bom? Às vezes, algumas vezes pode acontecer de não estar na mesma direção, tá? Por conta do desenho do lábio, tá? Ó, vamos lá. Eu fiz a marcaçãozinha no meio do nariz, desço minha linha reta, sentido ao meio das duas sobrancelhas, tá bom? Nessa hora, vocês precisam ter muito olhômetro também, ó. Vamos lá, ó. Marquei o meio da testa, depois eu puxo do meio da testa, sentido ao meio da sobrancelha. Primeiro passo, tá? Meio da sobrancelha. Segundo passo. Agora, nesse momento, eu vou definir dos dois lados da sobrancelha dela o lado que eu acho mais bonito, tá? Mas não só por questão de beleza, eu digo por questão de preenchimento, dele estar mais cheio, de ser uma sobrancelha mais desenhada, de ter mais ponto alto, porque a ideia é a gente melhorar o melhor desenho e transferir para o outro lado, melhorando o outro lado também. Tá? Então, eu vou começar a trabalhar por esse lado dela aqui, porque é o lado mais cheinho, tá? Embora a ponta da sobrancelha dela desse lado seja mais curta, esse lado tem uma estrutura um pouco mais grossa, então eu vou começar por aqui. Vamos para o segundo passo da marcação. A gente vai vir aqui, ó, da curva do nariz, uma pressãozinha, uma leve pressãozinha com a linha, tá? Isso não machuca, tá, gente? Linha reta, nada de ficar tombando assim a linha pro lado ou trabalhar com arraste. Você vai ter que ter precisão, uma mão firme. Então, aqui, ó, na curva do nariz, linha reta, tracei sentido ao início da sobrancelha da minha cliente. Marquei. Depois que eu faço essa marcação, eu puxo ela pra baixo. Então, eu venho aqui, encosto onde eu fiz a marcação e venho reta pra baixo, ó. Certo? Segundo passo. Terceiro passo. Agora, eu vou vir da aba do nariz, tá? Aba, aqui é a curva e aqui é a aba. Da aba, encosto o meu dedo, tá? Pra me dar firmeza. Encostei, eu vou direcionando o sentido ao ponto alto da sobrancelha. Sendo que aqui já existe um ponto alto original, então eu não vou inventar. Eu tô vendo que a sobrancelha dela arqueia aqui. Então, eu vou vir com a minha marcação direcionada aqui. Se a minha cliente não tiver ponto alto, aí vocês podem estar direcionando do meio da pupila do olho dela, tá bom? Abre os olhos, olha pra cima, ó, assim, ó, do meio da pupila, vai dar certo, gente, ó. Pode fechar.
vocês vão encontrar a marcação da altura. Até quando vocês puxam assim, a sobrancelha sobe. Então, dá pra ter uma definição, tá bom? Agora, a gente vai vir novamente da aba do nariz, sentido ao último cílios dela, encostadinho no finalzinho dos olhos, em direção ao ponto final da sobrancelha, ó. Definimos. Na hora de fazer esse arraste, cuidado com o tranco, não vai ficar esfregando, tá? É precisão, não é pressão, tá bom? Então, encostou, um leve arrastinho, pronto. Nada de ficar fazendo pressão para machucar, tá bom? Agora, vamos centralizar novamente aqui. E a gente vai para o quinto passo, tá? Que é fazer a marcação do meio da sobrancelha. Levanta o rostinho para mim. Isso. Como eu identifico? Eu vou ver aqui onde começa a crescer o fiozinho da sobrancelha dela, ó, os últimos fiozinhos, tá? Eu vou centralizar nele, ó, centralizar, firmar minha linha e marcar. Certo? Em cima a mesma coisa, ó. Aqui é um fio crescido. Não é aonde começa o ponto inicial da minha sobrancelha, tá bom? É aonde o fio cresce. Então, eu vou acompanhar a estrutura do corpo, ó, do corpo. O corpo tá aqui. Então, eu vou começar a fechar essa sobrancelha aqui. Esse fio que ficou acima, ele é para ser cortado. Agora, a gente já definiu, vamos traçar os pontos, tá? Eu vou passar novamente o lápis na minha linha, ó. Novamente, para que ele fique bem marcado. Agora, a gente vai fazer as marcações, que são os ligamentos, tá bom? Vamos lá. Gente, na hora de fazer o ligamento, é nessa hora que vocês precisam entender que vocês têm que fazer o ligamento do natural, não um ligamento imaginário, tá? O que eu quero dizer com isso? É não inventar uma estrutura que não existe. Um exemplo, a sobrancelha dela, o corpo, a estrutura, a quantidade de pelo finaliza aqui. Aí eu vou e começo aqui e de repente subo essa linha para cima. Automaticamente eu tô fazendo um molde novo para minha cliente. Quando eu aplico a rena aqui, fica feio. Então eu tenho que seguir o natural, o já existente na sobrancelha dela. Ó, eu firmo aqui e vou arrastando essa linha, ó, sem machucar, ligando um ponto no outro, ó. Liguei embaixo, a mesma coisa em cima, ó, do início, encostadinho no natural, encostadinho. As penugens, que são esses fiozinhos clarinhos, ralinhos, eles são fios para remoção, tá? Dá uma viradinha, isso. Agora eu vou embaixo e faço a mesma coisa, ó, do ponto alto inferior para o ponto final, ó, acompanhando a estrutura do pelo natural. Design, ele é para reconstruir, tá? Não é para você remover pelos que são significantes ali, que tenham presença, que dá volume, tá bom? Agora eu vou vir aqui, ó, do ponto alto, sentido ao ponto final, e vou traçar uma ponta, ó. Certo? Dá uma penteadinha para vocês conseguirem ver, ó, onde eu marquei embaixo. Bem definidinho. Antes de transferir, vocês podem também fazer o seguinte, para vocês não se perderem. Vocês podem definir mais esse desenho de baixo, tá? Deixar ele mais marcado, só para vocês conseguirem ter uma definição na hora de olhar para saber como medir e levar para o outro lado, tá bom? Aonde eu tô vendo que tá mais fraquinho. Sempre puxando pra cima, vocês conseguem visualizar mais embaixo. Essa pegada aqui é legal até na hora da rena. Marcadinho.
Em cima eu acho que tá bem bom, tá bem bacana, né? Ó, tá bem legal em cima. Vou definir só um pouquinho aqui essa parte do ponto alto. Vira assim. Bom, gente, ó, desenho definido, marcadinho, tá? Eu ainda não vou fazer a limpeza, porque agora a gente vai fazer a transferência, tá? Então, vamos para o segundo processo aqui. Agora, a gente vai começar a trabalhar com paquímetro, tá? Porque a gente mede daqui para transferir para cá. Alinha bem o rosto da cliente, deixa bem retinho, se arruma a posição. Aí, agora sim, tudo ok, a gente transfere, ó. Primeira medida, a gente começa do meio da sobrancelha. Sempre a primeira ponta do paquímetro vai ter que estar no meio da sobrancelha. Ah, eu vou estar transferindo do meio para o ponto alto. A ponta tem que estar no meio. Sempre no meio, tá? Não é do início para a marcação. É do meio para a marcação para transferir para o outro lado. O meio da sobrancelha é aqui, não é no início. Vamos lá. Meio da sobrancelha para o início, jogo para o outro lado. Se o seu paquímetro estiver devidamente pintado, quando você arrasta ele, ó, ele já define. A mesma coisa aqui, ó, do meio da sobrancelha para o ponto alto. Dá uma viradinha, isso. Aí a gente vem para o outro lado e transfere, ó. Do meio da sobrancelha para o ponto final. Nessa hora tem que dar uma viradinha no paquímetro, gente, senão ele não fica na onde a gente quer. Mediu, joga pro outro lado. Dá uma viradinha assim, isso. As primeiras marcações estão definidas. Aí agora que entra a marcação mais importante, que é a marcação da altura da sobrancelha, que é o que vai definir que elas estão pareadas, tá bom? Vamos lá. Que é aqui, ó, da marcação alta, do ponto alto, em direção ao outro ponto alto. Como é que eu sei que essa linha tá reta? No meio, o mesmo quadrado que se formou embaixo vai se formar em cima. Ó, vamos lá de novo. Firmei minha mão aqui, vou arrastando a minha mão para o outro lado. Prontinho. Agora eu vou definir melhor aqui o início para vocês. Levanta o rostinho, isso. Agora vamos para outra marcação que tem uma grande importância também, tá, gente? Que é a marcação da largura do corpo, ó. Que é onde vocês vão vir com o paquímetro fechando até fazer essa medição aqui, ó. Do ponto alto. Marquei, medi, tudo certo, transfiro pro outro lado, sem movimentar o meu paquímetro, tá? Minha mão tá posicionada aqui. Aí eu venho pra cá, vira assim, e faço uma bolinha aqui embaixo, ó. Então, eu sei que a minha sobrancelha, ela tem que passar por aqui, a espessura do meu corpo passa por aqui. Relaxa a sobrancelha. Isso. Levanta o rosto. Agora, a gente vai traçar os pontos, tá, gente? No meio da marcação, vão pintando a linha de vocês, que ela vai perdendo a pigmentação, tá bom? Se você tiver sempre com a linha bem pintadinha, você não vai perder a marcação e você pode usar até essa mesma para você já aplicar a rena. Relaxa a sobrancelha. No atendimento de vocês, vocês vão pegar algumas clientes que ficam assim também, ó, que tem um pouco de tensão no olhar. Às vezes a gente vai mexendo, ela vai movimentando, aí acaba mexendo um pouco no desenho, entendeu? Vocês têm que procurar deixar ela o máximo relaxada possível. Dá uma viradinha assim. Vamos lá agora fazer as marcações da linha, que é traçar os pontos do outro lado. A mesma coisa. Só mais um pouquinho, isso. Vira aqui, ó.
Apoia o dedinho aqui no ponto inicial e vem com essa mão traçando a linha sentido ao ponto alto, ó. Tá vendo que a minha linha bateu lá na bolinha, ó? Mas no comecinho da bolinha, não é lá embaixo não, tá? Ó. Não marcou? Vem, arrasta aqui, ó, devagarzinho, ó. Como se você estivesse moldando mesmo, ó. Você vem desenhando. Lembrando que precisão não é peso de mão. Vamos lá, em cima a mesma coisa, ó. Do início para o ponto alto, ó. Assim. A mesma coisa aqui, ó. Do ponto alto inferior para o ponto final, ó. Vocês podem ir até, ó, desenhando no arraste da linha. Se você deixar a mão leve, ela vai trabalhando por você, ó. Vou em cima e faço a mesma coisa. Vira assim, Duda. Isso, ó. Do ponto alto para o ponto final. Bom, e aqui está o nosso primeiro passo do design, que é marcar a sobrancelha antes de qualquer limpeza, ó. Desenho pronto, bem marcadinho, tá? A linha estava bem pigmentada, então eu não vou precisar ficar repassando o desenho. Aí agora a gente vai para a limpeza da sobrancelha, tá bom? Beijos, até a próxima aula.